Sejam todos bem-vindos à nossa aula de cálculo de INSS pela nova tabela que saiu agora em 1º de maio de 2023. E eu quero mostrar para vocês como a gente acha aquela parcelinha a deduzir da tabela de INSS, que fica muito mais fácil, muito mais prático o cálculo, caso você tenha que fazer ele aí manualmente, ok? Então, eu vou mostrar no Excel, para ficar bem fácil de entender. E eu coloquei um passo a passo aqui no Excel, certo? De como é que a gente faz o cálculo dessa parcela a deduzir. E no final a gente vai fazer o cálculo das duas formas, todo separado, né, na tabela progressiva, ou vamos fazer também o cálculo direto já usando a parcela a deduzir para ver se bate o valor. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que apesar de existir essa oportunidade de usar a parcela a deduzir, o governo ele só nos mostra, ele só, né, coloca ali para a gente as informações da faixa, valor e percentual, certo? Do INSS. E a parcela a deduzir é algo que a gente criou para facilitar o cálculo manual, ou uma conferência de folha, algo assim, certo? Então é extremamente interessante que a gente realmente tenha essa parcela a deduzir, e mais legal ainda, que você saiba como fazer. Então, cada vez que mudar essa tabela, você pode fazer esse cálculo para checar se o que estão colocando aí na internet realmente é a parcela correta, certo? Então, aqui nós temos a tabela normal. Aqui eu já até coloquei a parcela a deduzir, porém, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na prática esse cálculo. Então, o primeiro passo, eu até coloquei aqui, encontrar as diferenças de valores de uma faixa para outra, certo? Então, eu vou pegar aqui a primeira faixa, não tem nenhuma diferença. Da segunda para a primeira, então eu pego o valor da segunda, tiro a primeira, encontro a diferença. Da terceira, tiro a segunda e encontro a diferença. E da quarta faixa, tiro a terceira, assim, tá? É uma continha de menos esse, e encontro a diferença. Então, aqui eu tenho as diferenças de valores de faixas, certo? Depois que eu encontro esses valores, eu vou utilizar o segundo passo. E no segundo passo, eu vou encontrar a diferença de percentual de uma faixa para outra. Então, agora eu já tenho os valores das diferenças de uma faixa para outra, e agora eu encontro do percentual, certo? Então, por exemplo, 9 menos 7,5, certo? Então, eu tenho aqui 1,5 de diferença. E para essa faixa, eu tenho que fazer ela com o 9 e depois eu tenho que fazer ela com o 7,5. Então, eu faço 12 menos 9%, tenho aqui 3%, e depois eu faço 12 menos 7,5% e eu tenho aqui 4,5%. Então, aqui eu encontrei dois percentuais de diferença, um de 3% e um de 4,5%. E na quarta faixa, eu vou fazer aqui três cálculos: o 14 menos o 12, o 14 menos o 9 e o 14 menos o 7,5. E eu encontro as diferenças de cada um deles. E eu reservo aqui, certo? Eu não posso somar todos os percentuais. Eu tenho que calcular exatamente assim, separado, tá? Então, não vou somar aqui 3 com 4,5. Ah, Luciana, posso aplicar direto 7,5%? Não, porque não bate, tá? Então, realmente, eu tenho que fazer o cálculo separado. Lembrando que essa parcela a deduzir, a regra é a mesma da tabela do imposto de renda. Então, é extremamente interessante porque o cálculo, a forma de encontrar o valor é o mesmo do imposto de renda, porque no imposto de renda a gente também calcula o imposto por faixa salarial, separadamente, progressivamente, tá? Não é aquele percentual em cima do valor total, como era o INSS antigamente. Então, desde a emenda constitucional 103 de 2019, que criou-se essa tabela para o INSS igual do imposto de renda, por faixa salarial progressivamente, certo?
Bom, então no primeiro passo, eu encontrei as diferenças de valores de uma faixa para outra, certo? Então eu fui fazendo uma continha de menos aqui e fui encontrando as diferenças. E no segundo passo, eu encontrei as diferenças de percentuais, certo? Todos eles. Então, aqui está. Da segunda faixa, da terceira são 2 cálculos e da quarta são 3 cálculos. E aqui eu já tenho essas diferenças. Agora, eu vou aplicar esse cálculo, esses percentuais sobre essas diferenças que eu encontrei no primeiro passo, certo? Então, eu vou aplicar separadamente. Então, 1.320, tá? Que é a primeira faixa do INSS, certo? O salário mínimo, a primeira. Eu vou aplicar 1,5% e aqui eu tenho a parcela a deduzir da segunda faixa. E eu aplico essa parcela a deduzir na segunda faixa. Na primeira, eu não tenho nada a deduzir, porque realmente é 7,5 sobre 1.320. Na segunda, eu já encontrei aqui. Na terceira, como ele acumula as diferenças para a faixa de 7,5 e para a faixa de 9, eu tenho que fazer 2 cálculos. Um pelo primeiro valor, certo? De 1.320, que foi esse aqui que eu encontrei, a 4,5%. Então, a gente já sabe que de 9 para de 12 para 7,5%, eu tenho aqui 4,5%, então eu aplico esse percentual e encontro o valor. E depois eu faço a mesma coisa com a próxima faixa e eu aplico os 3%. E aqui eu somo o resultado das duas contas e eu tenho a parcela a deduzir para aplicar na terceira faixa. Então, é bem interessante porque nós temos que fazer os cálculos separados para encontrar a parcela a deduzir aqui da terceira e da quarta faixa. Aqui, nós já temos a aplicação do 1.320, aqui já na quarta faixa de 14%, que é essa aqui, certo? Então, essa última aqui, eu já vou aplicar 14% menos 12, 14% menos 9, 14% menos 7,5. Então, eu tenho os percentuais e eu vou aplicar a diferença de percentual sobre a diferença de valores de cada faixa, exatamente como está aqui. Então, 6,5%, que é lá sobre a primeira faixa, 5% sobre a segunda faixa e 2% da terceira faixa, porque de 12 para 14%, 2% de diferença. E aí, eu somo os cálculos dessas 3 diferenças, ok? Eu faço a soma e aqui eu tenho a parcela a deduzir da quarta faixa. Então, é bem simples, tá? É praticamente uma equação, mas é uma equação de terceiro grau. Por quê? Porque nós temos aqui o primeiro grau, o primeiro passo, o segundo grau, segundo passo, né? E temos o terceiro grau, que é o terceiro passo, que é a finalização do cálculo. Então, é difícil? Não é, mas se a gente tem essa fórmula aqui para seguir, fica bem simples de fazer. Tá? Principalmente no Excel, se você coloca a fórmula e ele faz o cálculo, o vezes, o menos, o mais, e são apenas fórmulas bem simples, tá? Não tem nada de diferente nem de assustador, ok? Então, dessa forma que eu passei aqui, fica bem tranquilo para a gente aprender a encontrar a parcela a deduzir do INSS. Agora, um exemplo, né, de um cálculo de um salário de R$ 4.500, vamos calcular o INSS. Qual é o cálculo separado progressivo? Eu pego a primeira faixa, 1.320, aplico 7,5, encontro R$ 99. Eu pego a segunda faixa, a diferença, né, da primeira para a segunda, aplico 9%, tenho 112,61. Eu pego a terceira faixa, a diferença de uma para outra, aplico 12%, tenho 154,27. E aqui eu tenho a quarta faixa, a 14%, que é o que faltou para os 4.500. Então, até aqui eu tenho R$ 3.856,94.
Para 4.500, 643,06, aplico 14%, 90,02, 455,92. Então, esse é o cálculo sem a parcela deduzir. Eu pego 4.500 e eu vou separando ele nas faixas, nas diferenças de uma faixa para outra e aplicando os percentuais de cada faixa. Olha que interessante, que os valores que eu utilizo aqui são os mesmos que eu encontrei aqui em cima, nas diferenças de faixa, olha. Né? Então, tenho o primeiro de 1.320, o segundo 1.251, o próximo de 1.285,65. Eu só não vou utilizar esse de 3.650, porque o salário não é acima de 7.507, ele é de 4.500. Então, eu somo esses três, tiro 4.500 e encontro quanto vai para a quarta faixa, e é este valor. Encontrei esse valor de INSS, e agora a gente vai fazer com a parcela deduzir. 4.500 eu pego pela maior faixa, onde ele entraria olhando aqui na tabela, tá? Até 3.856,94, eu aplico 12%. Desse valor até 7.507,49, eu aplico 14%. Então, eu iria nesse raciocínio, tá? 4.500 eu aplico 14%, eu tenho aqui um resultado de R$ 630, eu deduzo a parcela de 174,08, que foi a que eu encontrei aqui no meu cálculo, certo? E olha lá, nós temos o valor de INSS exatamente igual do que se eu tivesse feito separadamente por faixa. Então, é bem legal realmente a gente saber fazer esse cálculo das faixas, tá? Porque fica muito mais prático para que a gente faça o cálculo manual, ou conferir folha, ou conferir um olerite. Então, estou checando o olerite, o funcionário vem tirar uma dúvida, como é que chegou nesse valor? Então, é muito mais fácil eu explicar esse com a parcela deduzir do que esse separado por faixa aqui, tá? Então, é bem interessante a gente utilizar, sim, e, inclusive, saber como que eu encontro as parcelas a deduzir da faixa de INSS. Ok? Então, essas informações e esses cálculos que eu trouxe para vocês hoje, referente à tabela de INSS e como encontrar a parcela a deduzir da tabela, para que a gente possa aplicar de uma forma muito mais prática e fácil.